just a teenage wearing any old false wasting well. You could see that Pierre, the true little the mademoiselle. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Nossa Casa. O tema de hoje é o Novembro Azul. Me acompanhando, como sempre, é a Roberta Nascimento. Oi, Larissa, tudo bem? Tudo certo. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Henrique. Ninguém melhor para falar sobre Novembro Azul, né? Olá, tudo bem? Como vão vocês? É um prazer estar aqui mais uma vez falando sobre esse assunto tão importante que é a saúde do homem, né? Doutor, o homem, a mulher, ela tem aquela rotina de ir ao médico todo ano, fazer a consulta. O homem é um pouco mais difícil, né? Eles não têm o hábito de fazer essa consulta de rotina. Como que a gente faz para recomendar para que eles criem esse hábito? É importante, né? Sim, é muito importante. Esse é um aspecto cultural do nosso país, né? As estatísticas em saúde mostram que as mulheres, o gasto com a saúde, e isso não é ruim, tá? O gasto que eu digo, as mulheres vão ao médico desde que começam a ter atividade sexual, vão ao ginecologista todo ano pelo menos, fazem os exames preventivos, então elas começam a apresentar, se cuidar, né? Vamos chamar de gastos, né? Os gastos com a saúde da mulher no país, elas são crescentes a partir de uma idade já baixa. E os homens não, os homens não procuram médico. Eles só vão quando estão praticamente morrendo. Quando chega na idade mais avançada, aí o gasto se inverte. Como a mulher fez prevenção de doenças, elas continuam gastando na prevenção. Elas chegam numa idade mais avançada melhores de saúde do que os homens. Já os homens chegam lá com múltiplas doenças, obesidade, doença cardíaca, dislipidemias, né, colesterol, triglicerídeo, todas essas alterações e a conta chega lá na frente. Então, por isso a importância dessas campanhas como o Novembro Azul, o Outubro Azul, todas essas campanhas, agora praticamente todo mês tem uma cor, né? Exato. Essas campanhas são nesse sentido de incentivar as pessoas a prevenir as doenças. E o Novembro Azul é para a saúde do homem, para a gente lembrar os homens que eles também precisam ir ao médico, porque a gente sabe que cuidar da saúde é mais simples, mais fácil, mais barato e a gente prevenir a doença é muito melhor do que depois a gente ter que lidar com a cura da doença, com o tratamento. O tratamento é mais caro, mais difícil e, por vezes, ele não é efetivo. Então, essas campanhas são muito importantes que elas aconteçam, porque a gente está sempre incentivando os homens, lembrando-os que eles têm que fazer a prevenção das doenças também. E salvam milhares de vidas, né, doutor? Exatamente. Porque as campanhas começaram não faz muitos anos, né? E a gente tem percebido, por exemplo, o Novembro Azul, né? Que os homens não dão muita importância realmente para ir fazer um check-up anual, cuidar da sua saúde, né? Só vão quando realmente... Tem muito preconceito também, né? Dos homens em ir ao médico, em ir ao urologista. E geralmente é a esposa. Já fez seu check-up anual, né? Pelo menos lá em casa é assim, eu fico cobrando, né? Não, eu fiz esse dia. Não foi esse dia, vai olhar lá. Então isso aí é importante, porque na verdade quem está ajudando os homens a ir para o médico é a esposa. Isso é né? verdade. É a mais pura verdade. Eu costumo, no meu consultório, ver, às vezes a esposa vai até junto, carrega Ou o marca cara. antes, né, doutor? Isso, marcar 80% das consultas de prevenção que eu atendo no meu consultório são marcadas pelas esposas. E só para lembrar um dado importante, né? A gente não pode falar de saúde do homem sem falar de câncer de próstata. Exato. A estatística, segundo o Instituto Nacional do Câncer, é que a cada 38 minutos morre um homem de câncer no nosso país. De câncer de próstata, não é de todos os tipos de câncer. Só de câncer de próstata. É uma doença que ainda está ceifando milhares de vidas de homens. É uma que mais mata, né, doutor, ainda, né? Ainda é o tipo de câncer que mais mata os homens. Exato. Ele compete com o câncer de pulmão também. De pulmão. Né? Na realidade, o câncer de pulmão é o que mais mata. Mas o câncer de próstata é o que mais atinge. O maior número de homens que apresentam câncer na próstata.
Porque o câncer de próstata, ele não é como o câncer de mama, que tu vai fazer uma mamografia e tá ali tranquilo todo ano, né? Como que é feito esse diagnóstico, doutor? Tem que esperar sentir alguma coisa? Como é que é feito? Na realidade, Roberta, é exatamente igual. Nós temos muitos paralelos, muitas coincidências médicas entre o câncer de mama e o câncer de próstata. Os dois são os dois tipos de câncer que mais acometem as mulheres, o de mama e os homens, o de próstata. Não é o que mais mata, o de pulmão também mata mais mulheres do que homens. Aproximadamente a cada 6 mulheres, uma vai ter câncer de mama. E aproximadamente a cada 6 homens, um vai ter câncer de próstata. E nos dois tipos de câncer existem exames que podem ser feitos de forma periódica e sempre fazer pelo menos uma vez ao ano. Aí cada caso vai ser ajustado individualmente, né? Para que a gente possa, na realidade não é prevenir. Quando a gente fala em prevenção, a gente quer evitar que aquela situação aconteça. É um diagnóstico cedo, Isso. né? Uma prevenção de acidentes, a gente quer evitar que o acidente aconteça. Na prevenção do câncer, a gente ainda não descobriu como prevenir, como evitar que o câncer acometa aquela pessoa. Mas a gente tem esses programas de detecção precoce, tanto para a mama quanto para a próstata. E se você fizer o diagnóstico naquele estágio inicial da doença em que o tumor ou o câncer ainda está restrito ao órgão, na mama ou na próstata, o tratamento é curativo em cerca de praticamente 100%. Que beleza, então existe um ditado, vamos falar assim, um ditado na medicina que diz que hoje só morre de câncer de mama quem quer e só morre de câncer de próstata quem quer. Ou seja, quem não vai ao médico fazer esses exames de detecção precoce. E no caso da mama, tem a mamografia, a ecografia, o autoexame, o exame físico ginecológico. E no câncer da próstata também tem um exame que o urologista faz, que é aquele exame do toque retal, que ele está sendo muito questionado pelas sociedades de urologia pelo mundo afora, ele está sendo muito estudado, e tem o exame de sangue, PSA. o PSA. PSA é uma sigla em inglês que significa antígeno prostático específico e que ele tem valores normais no sangue. Se o PSA apresentar valores que estão subindo ou valores elevados, não quer dizer que a pessoa tenha câncer, mas aquela pessoa tem que ser estudada especificamente. Exatamente, é um sinal de alerta. É a mesma coisa que a mamografia. Nem todo carocinho que tem na mama é um câncer, mas todo câncer é um caroço. Exato. Nem todo PSA elevado é câncer, mas todo câncer de próstata vai cursar com o PSA elevado. Então, fazendo pelo menos uma vez ao ano, a partir dos 50 anos, presta atenção. Recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia. A partir dos 50 anos, você deve fazer ao menos uma vez ao ano o PSA, o exame de sangue, e o toque retal. Esta é a regra. Cada paciente é diferente do outro, né? As pessoas são diferentes, as doenças são diferentes e os tratamentos também são diferentes. O médico urologista pode individualizar esse programa, né, que eu falei aqui. Por exemplo, se você tem um pai que teve câncer de próstata, ou um irmão... Começa mais cedo. Exatamente como a mama. Certo. Começa aos 40 ou 45 anos, dependendo da situação. Se você tem alterações, né, se o teu PSA está um pouquinho elevado, mas o médico acha que não é câncer, né, existem situações que a gente pode individualizar, você deve fazer o PSA mais frequente, não só uma vez ao ano. O toque retal também. Lembrar que toque retal e PSA, mesmo que estejam alterados, não são diagnóstico de câncer. O diagnóstico do câncer, igualzinho no câncer da mama, biópsia, né? só é feito através do exame anatomopatológico, com a coleta da biópsia. A biópsia de próstata, que é o exame que vai nos dar a certeza absoluta. E vamos falar rapidamente aqui do tratamento. Hoje,
como eu já disse, né? Vamos repetir porque isso é muito importante. Se você diagnosticar e descobrir o câncer da próstata bem no começo, nas fases iniciais da doença, você vai ter uma chance de curar essa doença. Eu estou falando de chance de curar. Não é só chance de ficar tratando e acabar morrendo em alguns anos. Chance de curar, de se ver livre da doença e morrer de velhinho lá com 80, 90, 100 anos. A chance é muito próxima de 100%, desde que descoberto no início. E também é importante a gente salientar que nem todos os homens com câncer de próstata vão necessitar de algum tratamento agressivo. Pode ser lento também o câncer. Isso. Ou agressivo, doutor? O câncer ele tem vários graus de agressividade, vários estadiamentos possíveis. Uma vez feito o diagnóstico do câncer da próstata, o paciente é estudado, ele é estadiado, graduado, e a partir do estadiamento e da graduação, que são 2 processos que o médico urologista ou oncologista também pode fazer, você vai classificar o risco de morte desse paciente pelo câncer. A gente sabe que 20 a 30% dos pacientes que têm câncer, eles não vão morrer do câncer. Eles vão morrer com o câncer. Então, esses pacientes eles podem ser tratados de uma maneira menos agressiva, com menos riscos, né? Porque os tratamentos de câncer, né? Seja ele radioterapia, seja ele cirurgias radicais ou as hormonioterapias, né? Também faz quimioterapia no câncer de próstata, mas a quimioterapia para a próstata é um pouquinho limitada. Então, esses tratamentos eles são agressivos. E se você descobre que esse é um câncer, entre aspas, indolente, é um câncer que vai ter uma lenta evolução, você pode acompanhar esse paciente sem procedimentos agressivos. Isso tudo a ciência já mapeou, a gente tem condições científicas muito boas, com muitos estudos sendo realizados aí, já estabelecidos pelas sociedades de urologia no mundo, né? A sociedade americana, a sociedade europeia e a sociedade brasileira, que são as 3 maiores sociedades de urologia do mundo. Elas têm já os guias, já os guidelines, que a gente chama, já estabelecidos, e a gente consegue manejar esses pacientes e curar a grande maioria. Agora, você fez uma pergunta muito importante. Espera sintoma? Nunca, né? É igual o câncer da mama, né? Doutor, então a gente sente assim que existe quase que um pavor masculino de toque retal. Pelo menos eu vejo lá em casa, né? Marido, querido. Então, assim, doutor, só o PSA não... Que a gente ouve falar, não, o PSA tá bom, não precisa fazer outro exame. Isso é fato? Na realidade é assim, o PSA não é um exame perfeito. E o toque retal também não. Certo. O toque retal tem falhas, né? Existem alguns pacientes que vão apresentar alteração no toque retal mais tardiamente. E também existem alguns pacientes que vão apresentar alterações do PSA mais tardiamente. Então, se você fizer os dois exames ao mesmo tempo, completa. Isso, um exame completa as deficiências do outro e vice-versa. Então, é mais ou menos como a mamografia e a ecografia. A ecografia. Né? São exames que têm sensibilidade e especificidade que se complementam. E além do toque. Isso, né, além doutor, na mama do também, toque né? da mama. Então, o toque da próstata é um exame completamente indolor, não dói nada, dura 3 segundos para fazer, não retira a masculinidade de ninguém, né? E eu costumo dizer que quando eu cheguei em Medianeira, quase 30 anos atrás, era bem assim, era pavor. Hoje não. Está mais comum. Hoje é muito comum, os pacientes chegam no consultório e a maioria deles já chega até contando piada de exame de toque, né? Então hoje ficou muito mais tranquilo, e o toque retal é um exame que tem que ser feito, né? Ele não precisa ser feito para todos os pacientes todos os anos. O médico pode individualizar, né? A recomendação é a partir dos 50 anos, uma vez ao ano, mas isso não é uma recomendação que tem que ser seguida estritamente para todos os pacientes, né? Converse com o seu urologista, né? Que ele vai explicar para você melhor. E, em suma, em regra,
toque e PSA. São os exames que devem ser feitos. Se a gente tem o recurso, tem os exames para fazer, é simples, não é nada absurdo, vamos fazer, né? Não tem porquê. Bom, então a gente vai para o intervalo e já já a gente volta. Seja bem-vindo a Lar Supermercados. São 16 endereços na região, oferecendo somente o melhor para você e sua família. As lojas são climatizadas, amplas e confortáveis, acesso fácil, variado mix de produtos de qualidade e um atendimento de primeira. Se você já é nosso cliente, obrigado pela preferência. E para quem ainda não conhece as nossas lojas, fica aqui o convite. Esperamos por você. Apareça! Lar Supermercados, a melhor opção de compras da cidade. Venha conhecer o verdadeiro hambúrguer grelhado na brasa. American Burger, 5 anos de sucesso. Aqui na Delas Modas você encontra moda feminina, masculina, plus size, bolsas e acessórios, com as melhores marcas e sempre com promoções especiais. Tudo de novo em um só lugar. A Comercial Matelândia possui tudo o que sua obra precisa, desde a fundação até o acabamento. Comercial Matelândia. Quer gastar pouco e ter retorno garantido em sabor inigualável? Venha ou peça The House Lanches. Peças e serviços com qualidade e garantia no segmento de informática é com a Semapa Informática. Venda de computadores, notebook, impressoras, peças e acessórios em geral. Assistência técnica e desenvolvimento de sistemas com profissionalismo de quem tem 30 anos de história. Bons preços e facilidade no pagamento. Semapa Informática. Soluções em informática. Atenção! Nossa família aumentou e vai mudar a forma de você navegar na internet. Chegou o 4G+, da ViaNet. O poder da velocidade agora no seu celular. Não perca tempo, contrate agora. Ligue 0800 645 6307. Sentiu fome de pizza? Ligue para a Pizzaria Dom Ramalho e saboreie no conforto da sua casa. Pizzaria Dom Ramalho, incrivelmente leve e macia. Voltamos e nosso bate-papo de hoje é com o Dr. Henrique, que é urologista aqui em Medianeira, já tem uma longa história aqui em Medianeira, né, doutor? A gente está falando hoje sobre a prevenção, sobre o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Mas os sintomas, quando os sintomas chegam a ser percebidos, qual é a chance de cura desse homem? Na realidade, se você esperar ter sintomas para depois ir procurar um recurso, sempre é tarde demais. Os sintomas do câncer de próstata são muito parecidos com a hiperplasia prostática, que é uma doença benigna que é muitas vezes mais comum do que o câncer, né? Que são dificuldade para urinar, esforço para urinar, jato urinário mais fraco. E o câncer de próstata, especificamente, pode dar sangramento na urina e dor óssea, né? Dor no quadril, dor na coluna. Mas chegando nesse estágio, porque está avançado daí, quando né, o doutor? paciente chega a ter sintomas de câncer, significa que a doença já ultrapassou os limites da cura. Então, sintomas de câncer de próstata sempre são sinais de que é doença avançada. E aí, na doença avançada, por exemplo, com metástases já para coluna, para bacia, né, ou para
outros órgãos, né? O câncer de próstata pode metastatizar para pulmão, fígado, cérebro, como outros tipos de câncer. Aí já é tarde demais. Lógico, a medicina ainda tem recurso para tratar esses pacientes, para trazer conforto, qualidade de vida, aumentar um pouquinho a sobrevida deles, mas eles fatalmente, nesses estágios já avançados, esses pacientes vão acabar morrendo, falecendo do câncer de próstata. Então aí já ultrapassou o limite da cura. Não se deve esperar sintoma. Você tem que fazer o exame preventivo, né, ou de detecção precoce, antes de ter os sintomas. Porque a gente ouve falar que as pessoas de mais idade, muitas vezes por vergonha, acabam escondendo até da família, né, doutor? Os sintomas e deixam agravar sem contar, né? Então eles demoram muito, às vezes, para procurar ajuda, né? Isso acontecia muito mais antigamente, né? E ainda acontece nos dias de hoje. Os homens são muito autossuficientes. Eles acham... É uma cultura, né? Exato. Eles têm que cuidar de todo mundo, eles têm que prover a casa. Então, eles são os machões. É a cultura que eles não ficam doentes, né? Os machões não podem ficar doentes. Se o machão ficar doente, é sinal de fraqueza. Então, ele esconde a doença, esconde os sintomas da família, ele acha que vai melhorar sozinho, ele não procura o médico, porque procurar o médico ele está pedindo ajuda a alguém. Isso também, né, pode ser considerado um sinal também de fraqueza na masculinidade. Só que, felizmente, essas coisas elas estão mudando, né? Estão sendo removidas da sociedade, né? Essas campanhas, né, doutora? A informação que agora está bem próximo de nós, né? Dentro das nossas casas, né? Então, está muito ali. E o homem está mudando esse pensamento, né? Sim, a gente fala de Novembro Azul, a gente tem que lembrar que saúde, né, não é câncer de próstata. A saúde o homem, falo homem aqui no genérico, né? O homem e a mulher, é um ser biopsicossocial. Nós temos que olhar para a pessoa como um todo. Não adianta, eu nunca vi. Vocês já viram um câncer de próstata andando na rua? Jamais. Não, né? Uma pedra no rim, né? Ou um tumor de mama andando. Não existe. Existe uma pessoa que tem câncer de próstata. Um homem que tem câncer de próstata. Uma mulher que tem câncer de mama. Uma pessoa que tem pedra na vesícula. Então a medicina hoje tem que tratar as pessoas, não as doenças. Então você tem que lembrar que o homem é um ser biopsicossocial. E quando você vai lembrar do Novembro Azul, saúde do homem, né? Você não vai eu, por exemplo, no meu consultório, não vou atender um homem lá e pedir um PSA para ele fazer. Eu já aproveito e peço exames de colesterol, triglicerídeo, se ele não fez, né? Óbvio. Sim. Se ele já não tem, já acompanha, e a maioria não tem, né? Não. A gente vai lá e faz um completo, a gente cuida da saúde do homem. Não adianta ele não ter câncer e morrer infartado daqui 6 meses. Ou então, não adianta ele não ter câncer, não infartar e se enforcar porque está com depressão, coitado, né? Ou então ele está com uma dificuldade. Nós temos que pensar na saúde física, na saúde mental, na saúde social dos homens. Os médicos hoje em dia, eles têm que lembrar de tratar a gente. É interessante, doutor, o senhor está falando, porque muita gente pensava, o neurologista é só porque está com problema no urinário e tal, né? E não é, né? É a saúde do homem, né? Claro. O urologista não é só o médico que trata a parte urológica, né? De toda a saúde do homem. A área de atuação do urologista é o aparelho gênito urinário, o aparelho genital masculino e o aparelho urinário, tanto em homens e em mulheres. Mas eu não preciso só olhar para isso. E deixar a outra parte, né? Nós temos que resgatar a medicina de novo. O médico, ele é médico de pessoas. Muito né? importante. Eu costumo dizer para meus alunos, nunca diga que você vai operar o paciente do quarto 14. Você vai operar o seu João de Souza, que tem 84 anos, que ele tem tal um tratamento situação. Personalizado. Isso. É muito importante. Exatamente. Vamos resgatar essa humanização. Né? Nós somos médicos de pessoas, não de doenças. É óbvio. Né? Se eu fizer um exame lá de glicose, por exemplo, e vier lá uma glicemia muito elevada, não é da minha área. Mas eu posso encaminhá-lo para um médico que vai tratar a sua diabetes. Se eu descobrir uma dislipidemia,
né, um colesterol, triglicerídeo muito elevado, eu posso não tratar no meu consultório, mas eu posso encaminhar para quem trate, né? Nós temos que ter essa humanização de volta. Lembrar que o médico é médico, né? Exato. E você não pode atender um paciente em 5 segundos, pedir um PSA e mandar o cara voltar para ver o PSA daqui 2 semanas, né? Você tem que conversar com o paciente, perguntar o que está acontecendo, examinar. Nós estamos perdendo isso. Botar a mão no paciente. Como em geral, né, doutor? Não é só a medicina. Lógico, a tecnologia veio para ficar. Veio. Ressonância magnética, tomografias, PET scan, né? Tudo isso é maravilhoso, isso agrega valor à medicina. Mas conheça os novos amigos, mas não abandone os antigos. Né? Ainda escute o teu paciente, converse com ele. Põe a mão na barriga dele, olhe para a cara dele, examine, faça o toque retal. Não substitua uma palpação, uma auscultação, aquele aparelhinho que vai no ouvido, que a gente nem lembra mais o nome, né? O estetoscópio. Sim. E escuta o coração e o pulmão do teu paciente. Não adianta você pedir uma tomografia de tórax e você não escutou o pulmão do cara. Não auscultou, né? O termo correto. Então, vamos resgatar essa medicina boa, as boas práticas médicas. Examinar o paciente, perguntar o que está acontecendo, conversar, né, deixar o paciente falar, né? Perder tempo, entre aspas, Sim. não é perder, é ganhar. Porque essa acolhida, esse carinho já é um meio caminho, né, doutor, para cura, para diagnósticos, né? Só essa acolhida no consultório, a pessoa se sente à vontade até para contar detalhes de outras coisas, né, que você pode, Sim, às vezes conhecendo vai o paciente, descobrir algo que já começa a ser Exatamente. revelado. Né? Você não pode ficar restrito à tua especialidade, por exemplo, né? O paciente chega no teu consultório, estou com uma dor de cabeça, fala, azar teu, procure um neurologista, porque eu sou urologista. Exato. Né? E sabe, doutor, Não e ainda a existe gente isso. tem essa visão, não sei se eu acho que a gente está errado, lógico. Eu vou no cardiologista que eu tenho um problema de coração, vou no urologista, mas não é assim, né? Está mudando essa visão, né, doutor, de não só tratar um setor, mas o todo, a pessoa, né? Exatamente. Isso é importante, né, Larissa? Claro. E é importante lembrar que os especialistas hoje, eles estão tendo um treinamento voltado para isso, para atender só aquela área. Lembrar que ninguém faz urologia, não existe faculdade de urologia. Existe clínica. Isso, existe geral. Faculdade de medicina. Né? Você faz os 6 anos e se forma médico. Aí depois você vai fazer a tua especialização, residência, mestrado, Certo. doutorado e o que você quiser fazer. Mas você é médico antes de ser especialista. Né? Atenda o seu paciente, escute o seu paciente, examine o seu paciente. Né? Muitas vezes a gente acaba fazendo um bem danado para o paciente só de escutar o que ele tem para dizer. Com certeza. Verdade, Com toda doutor. certeza faz toda a diferença. Bom, nós vamos para o intervalo. Logo depois vamos conversar um pouquinho mais com o doutor, que tem muita coisa ainda para trazer para a gente. Seja bem-vindo a Lar Supermercados. São 16 endereços na região, oferecendo somente o melhor para você e sua família. As lojas são climatizadas, amplas e confortáveis, acesso fácil, variado mix de produtos de qualidade e um atendimento de primeira. Se você já é nosso cliente, obrigado pela preferência. E para quem ainda não conhece as nossas lojas, fica aqui o convite. Esperamos por você. Apareça! Lar Supermercados, a melhor opção de compras da cidade. Venha conhecer o verdadeiro hambúrguer grelhado na brasa. American Burger, 5 anos de sucesso. Aqui na Delas Modas você encontra moda feminina, masculina, plus size, bolsas e acessórios, com as melhores marcas e sempre com promoções especiais. Tudo de novo em um só lugar. A Comercial Matelândia possui tudo o que sua obra precisa, desde a fundação até o acabamento.
Comercial Matelanja. Quer gastar pouco e ter retorno garantido em sabor inigualável? Venha ou peça The House Lanches. Peças e serviços com qualidade e garantia no segmento de informática é com a Semapa Informática. Venda de computadores, notebook, impressoras, peças e acessórios em geral. Assistência técnica e desenvolvimento de sistemas com profissionalismo de quem tem 30 anos de história. Bons preços e facilidade no pagamento. Semapa Informática. Soluções em informática. Atenção! Nossa família aumentou e vai mudar a forma de você navegar na internet. Chegou o 4G+ da ViaNet. O poder da velocidade agora no seu celular. Não perca tempo, contrate agora. Ligue 0800 645 6307. Sentiu fome de pizza? Ligue para a Pizzaria Dom Ramalho e saboreie no conforto da sua casa. Pizzaria Dom Ramalho, incrivelmente leve e macia. Estamos de volta e hoje temos aqui no estúdio o doutor Henrique falando sobre o Novembro Azul e também vamos entrar em outros assuntos, né, doutor, relacionados à medicina, já estávamos falando sobre isso, mas a gente gostaria de falar um pouquinho também a respeito de doação de órgãos. É uma prática muito importante, né? A gente precisa avisar a família que a gente quer fazer essa doação e em vida também existem umas possibilidades da gente fazer essa doação, né, doutor? Existe sim, né? A doação de órgãos é um ato de extremo amor. Nós temos que lembrar aí que existem filas enormes para receber transplantes. A medicina evoluiu muito, né? Os transplantes, a ciência dos transplantes tem evoluído, as drogas imunossupressoras têm melhorado muito. Então, existe uma quantidade enorme de pessoas que precisam de novos órgãos. Aí podemos citar coração, pulmões, pâncreas, rins, fígado, né? Basicamente esses, né? As córneas também. Lembrar que os ossos podem ser doados, a medula óssea também, né? Então, existem muitos órgãos que podem ser transplantados. E no caso do coração e dos pulmões, esses órgãos, e do pâncreas, né? Esses órgãos só podem ser transplantados com doadores que a gente chama de doador falecido. Como assim doador falecido? A pessoa morreu e vai doar os órgãos? Não é bem assim. Um doador potencial de órgãos, ele precisa estar num estado que a gente chama de morte cerebral. O que é isso? É um paciente que sofreu um acidente, um trauma, alguma coisa aconteceu com ele, em que houve morte encefálica. O cérebro e os órgãos do encéfalo, eles morreram. Significa o quê? Que esse paciente não vai voltar, ele está morto, clinicamente morto. Nós somos o nosso cérebro. Quando o nosso cérebro morre, acabou a nossa vida. Mas existem algumas situações específicas, por exemplo, traumas crânioencefálicos, né? Traumatismos principalmente, mortes violentas, em que o cérebro sofre traumatismos e ele morre, mas os outros órgãos continuam viáveis. Essa pessoa vai ficar nesse estado alguns dias, 2, 3 ou 4 dias, e fatalmente vai acabar morrendo. Muito importante a gente lembrar aqui, não é uma pessoa que está em coma. Estado de coma é uma pessoa que está inconsciente, mas o cérebro ainda está vivo. Essa pessoa tem potencial de voltar à vida. Esse paciente não é um doador de órgãos. O doador de órgãos é aquele que tem morte encefálica. E essa morte encefálica precisa ser diagnosticada por 2 métodos com certeza absoluta que esteja nessa situação. Pois bem,
Para não haver risco de falhas. Exatamente, né? Não pode haver falhas nessa situação. Esse paciente que está em morte encefálica, se durante a sua vida, quando ele estava vivo, ele comunicou à família o seu desejo de ser doador de órgãos, porque no Brasil a nossa legislação deixa ao encargo da família a decisão. É a família que decide, olha, vai doar ou não vai doar. Mesmo que a pessoa deixou em vida o desejo de que seja doado, doutor? Sim, a família tem que autorizar. Mesmo que a pessoa tenha deixado documento em cartório, tudo, né? Antigamente tinha na carteira de identidade, Sim. né? Mesmo que diga lá, eu sou um doador, se a família disser que não, acabou a conversa e não se doa. É a família que decide. E mesmo que a pessoa não desejou doar, e se a família decide doar? Sim, se a família decidir doar, mesmo que a pessoa em vida não tenha lembrou, manifestado, a família é soberana nessa decisão. Então, se você tem esse desejo de ser doador de órgãos, comunique a seus familiares. Ó, se porventura acontecer comigo, de eu entrar em morte encefálica, podem doar meus órgãos e assim fica mais fácil para a família decidir. Às vezes é uma coisa óbvia para a gente, mas se a gente não comunica aos familiares, Sim. eles naquele momento eles não vão saber muito bem o que fazer e às vezes até vão contra o desejo da gente, né? Então é importante a gente falar e conversar sobre isso. E como você disse no início, existem alguns órgãos que podem ser doados em vida. O mais que a gente vê bastante é a medula óssea, porque a medula óssea é tirada só uma amostra, né? E para transplante, não precisa tirar toda a medula da pessoa, é só uma pequena amostra e pode salvar. E o rim, que pode ser doação intervivos, Eu posso né? viver tranquila com Isso, né? você pode viver. Eu sou exemplo disso. Eu sou transplantado 2 vezes já. Né? De rim, doutor. De rim. Eu fiz um transplante renal há 27 anos atrás. O transplante vinha bem até o mês de maio desse ano, quando eu peguei a Covid. A Covid não me matou, graças a Deus, estou vivo, agradeço a Deus todos os dias, mas a Covid levou o meu rim transplantado. Deixou uma sequela. E eu tive que voltar para a hemodiálise, voltei a ser um renal crônico, e agora, recentemente, fiz um novo transplante com doação intervivos. Né? A minha esposa foi compatível, né? Que não é muito comum isso, né? Qual é a chance disso acontecer? Uma pessoa que não é familiar? Eu não sei dizer o número exatamente, mas é difícil, né? Porque não é familiar, não é relativamente relacionado como o HLA, que a gente chama, né? Geneticamente não é relacionado. Então é muito difícil ter essa compatibilidade genética entre o marido e a esposa. Geralmente com irmãos, ou pais, ou filhos. Mas aconteceu e eu acabei recebendo um novo rim da minha esposa. E a doação de órgãos é um ato de amor puro. E como que está a doação no Brasil? Porque antes eu ouvia falar, eu tenho medo de doar, que vão tirar meus órgãos. Antes de eu morrer, como o doutor acabou de explicar, que a morte cerebral é muito fácil de detectar, né, a morte cerebral, né? Ela tem que ser comprovada, né? Então que ninguém vai tirar os órgãos de ninguém sem estar, né? Existem e a alguns. gente ouvia falar isso, né? Não sei como é que é hoje, doutor. Existem alguns preceitos aí médicos e inclusive legais. Primeiro, a morte cerebral tem que ser diagnosticada por um médico que não faz parte da equipe de transplante. Ok? Certo. Geralmente um especialista de neurologia ou de neurocirurgia. E você tem que fazer um exame que seja que não deixe margem de erro. Geralmente uma arteriografia cerebral que demonstra que não tem mais circulação no cérebro, uma tomografia, uma angiotomografia, né? Exames que demonstram que realmente o cérebro está morto por um médico independente da equipe do transplante, para evitar interesses, né? Exato. Embora é muito difícil que alguém vá tirar órgãos. Um médico não vai matar uma pessoa para salvar outra. Né? Isso não existe. Tem a menor isso nunca existiu no Brasil. Nós não temos notícia de que isso tenha acontecido. Nenhuma vez. O que a gente sabe é que o Brasil tem evoluído muito. O Paraná, por exemplo, é um dos pioneiros aí em transplantes. E o Paraná hoje é o estado que mais transplanta na federação. Transplanta mais, inclusive, que São Paulo em números relativos à população. Então, o transplante de rim hoje
que é o que é mais realizado. Existem pessoas que ficam aí 1 mês, 2 meses, 3 meses na fila e conseguem receber um transplante renal. Já outros órgãos que necessitam fígado, coração, né? Pulmões, são mais difíceis de conseguir a doação, né? Porque precisa do doador falecido e aí demora um pouquinho mais. Mas o Paraná é o estado que mais transplanta na federação hoje, com toda a ciência, com todo o cuidado. Nós temos vários centros transplantadores pelo estado todo, não só na capital. Na capital existem vários, né? Vários hospitais que fazem transplante, né? Tem o Cajuru, o Marcelino, a Santa Casa, o Hospital de Clínicas, o Hospital do Rocio, Nossa Senhora das Graças, me perdoe se eu esqueci algum, mas são vários. No interior do Paraná temos aí Cascavel que faz, Pato Branco, Londrina, Maringá, ou seja, existem muitos centros transplantadores hoje, mas a mensagem mais importante que fica é essa: se você tem o desejo de doar seus órgãos, né? Por que não, né, doutor? Fale com a família. Tem uma idade, doutor, assim, que pode doar os órgãos? Ou não. Depois de certa idade pode enterrar? Existe um limite fisiológico, né? Uma pessoa de 85 anos, os órgãos já estão, passaram do limite, né? Mas mesmo assim você pode acionar. Esse paciente, esse possível doador, às vezes uma pessoa de 60 anos, pode doar todos os órgãos e uma de 40 não pode. Porque esse paciente ele vai ser estudado para isso, né? Eu queria só lembrar aqui, uma vez aquele Chiquinho Scarpa, né? Que é um conhecido aí, não sei se ele é empresário, porque ele é lá em São Paulo. Ele chamou a imprensa lá em São Paulo dizendo que ele ia enterrar o Bentley dele. O Bentley, para quem não sabe, é um carro que é fabricado pela Rolls-Royce e que custa 5, 6 milhões de reais. Eu ouvi essa história que ele fez na ele casa ali, né? Ele cavou um buracão, colocou o Bentley lá dentro e na hora que ele ia empurrar a terra, ele falou: não, para. Eu estou fazendo isso aqui para você, para conscientizar as pessoas. Eu estou enterrando um tesouro. E é o que acontece quando a gente morre de morte cerebral e não doa os órgãos. Né? Existem tesouros dentro de um doador potencial que podem salvar múltiplas vidas, né? 2 rins, um coração, 2 pulmões, pâncreas, as 2 córneas, ou seja, um doador de órgãos pode salvar muitas vidas e trazer as pessoas ao convívio da sociedade. Né? Então, beleza, né? Explique para sua família, se você tem esse desejo, converse com os familiares e deixe-os cientes de que se vier a acontecer isso, eu não quero que aconteça isso com ninguém, mas se vier a acontecer, que a sua família possa tomar essa decisão e beneficiar essas pessoas que estão necessitando. O nosso bate-papo está muito bom. Nós vamos fazer uma pausa rapidinha para ver uma dica de educação financeira com a Cláudia Sefrim. Olá, pessoal do Nossa Casa. Estou aqui novamente para trazer dicas financeiras para vocês. E hoje o tema de informação que eu trarei é sobre como é que a gente pode fazer melhor o inventário das nossas finanças, pensando no nosso futuro e pensando até de repente naquelas pessoas que já ficam um pouco mais velhas, como que a gente lida com toda essa parte de inventário, de dinheiro, como é que a gente atende às necessidades, às vezes, dos nossos avós que não têm tanto conhecimento financeiro, como é que a gente pode ajudar nesse sentido. Então, o primeiro passo, gente, que eu poderia trazer de dicas aqui para vocês é organização. Então, antes de que aconteça alguma coisa, e aí aqui eu não estou nem falando só da gente esperar até a velhice, né? Eu estou falando, de repente, até de um acidente de carro, de qualquer coisa, que é óbvio, a gente não gostaria, não quer que isso aconteça, mas isso aqui é uma prevenção, é segurança para nós mesmos. É da gente ter um pequeno inventário de tudo que a gente possui. E o que é esse inventário, Cláudia? Basicamente, gente, é você pegar e listar todas as contas, onde você tem dinheiro, qual é o seu banco, como é que é a agência, se você tem alguma aplicação financeira, se você tem conta em poupança, se você tem uma corretora de investimentos, se você tem seguro de vida, se você tem previdência privada.
Então você deixa isso tudo disponível aos seus familiares. E aí essa informação, claro, você que vai escolher para quais familiares, para quem você gostaria de deixar essa informação, mas é muito útil, é muito importante que vocês tenham essa comunicação clara na família de vocês, né? Às vezes o marido com a esposa, às vezes o marido tem algum tipo de aplicação, a esposa tem algum tipo de dinheiro em outra corretora. É importante que hajam essas trocas de informação para que os dois saibam, né, onde tem dinheiro, o que vai acontecer, para que tenham esse inventário da família, né? Saibam onde estão as coisas, qual é o montante e etc. E para os nossos pais, para os nossos avós, por exemplo, que estão precisando, às vezes, de alguma ajuda nesse sentido, como é que a gente lida com essa questão do dinheiro? Então, basicamente, gente, a gente precisa perguntar para eles, né? Aonde existem as contas, onde estão o dinheiro no banco, como é que está acontecendo tudo isso? Mas a gente precisa lembrar também que os nossos avós, eles passaram por algumas situações financeiras lá atrás que a gente não tem tanto conhecimento ou tanta propriedade. Então, a gente tem que tentar conversar com eles de uma forma um pouco mais amigável e não parecendo que a gente quer, às vezes, tomar alguma coisa ou saber informação demais, porque os nossos avós, eles sofreram muito com época de inflação, com época de poupança, governo congelando dinheiro. Então, foi um outro mundo que eles viveram, né? Diferente desse nosso que a gente tem hoje. Então, quando a gente vai ter esse tipo de conversa, a gente precisa medir um pouco mais as palavras, explicar da importância, mostrar como seria legal conhecer todo esse tipo de informação, saber onde a família tem o dinheiro investido, onde aquela pessoa tem e principalmente perguntar para ela o que ela gostaria de fazer. Né? Ela tem uma vontade de, por exemplo, ajudar alguma entidade ou não, ela tem vontade de, enfim, reformar uma casa, construir alguma coisa, deixar para os filhos, deixar para os familiares. Então é importante que a gente pense nisso antes, né, do que, infelizmente, alguma coisa aconteça, mas para que a gente esteja mais seguro, para que o nosso dinheiro seja mais seguro, porque a gente não pode esquecer que principalmente quando a gente está num ambiente familiar, a gente está falando de um patrimônio de uma família, não de alguém específico, porque tudo aquilo foi construído em conjunto. Então, que vocês consigam ter esse tipo de conversa e começar a ter essas discussões em casa e fazer, de repente, esse inventário para ajudar vocês no futuro, tá bom? Essa era a dica por hoje, gente. Tchau, tchau! Obrigada, Cláudia, sempre nos trazendo boas dicas. A gente vai para o intervalo e já a gente volta. Seja bem-vindo a Lar Supermercados. São 16 endereços na região, oferecendo somente o melhor para você e sua família. As lojas são climatizadas, amplas e confortáveis, acesso fácil, variado mix de produtos de qualidade e um atendimento de primeira. Se você já é nosso cliente, obrigado pela preferência. E para quem ainda não conhece as nossas lojas, fica aqui o convite. Esperamos por você. Apareça! Lar Supermercados, a melhor opção de compras da cidade. Venha conhecer o verdadeiro hambúrguer grelhado na brasa. American Burger, 5 anos de sucesso. Aqui na Delas Modas você encontra moda feminina, masculina, plus size, bolsas e acessórios, com as melhores marcas e sempre com promoções especiais. Tudo de novo em um só lugar. A Comercial Matelanja possui tudo o que sua obra precisa, desde a fundação até o acabamento. Comercial Matelanja. Quer gastar pouco e ter retorno garantido em sabor inigualável? Venha ou peça The House Lanches. Peças e serviços com qualidade e garantia no segmento de informática é com a Semapa Informática. Venda de computadores, notebook, impressoras, peças e acessórios em geral. Assistência técnica e desenvolvimento de sistemas com profissionalismo de quem tem 30 anos de história. Bons preços e facilidade no pagamento. Semapa Informática. Soluções em informática. Atenção! Nossa família aumentou e vai mudar a forma de você navegar na internet. Chegou o 4G+ da ViaNet. O poder da velocidade agora no seu celular. Não perca tempo, contrate agora. Ligue 0800 645 6307. Sentiu fome de pizza?
Ligue para a Pizzaria Dom Ramalho e saboreie no conforto da sua casa. Pizzaria Dom Ramalho, incrivelmente leve e macia. Estamos de volta com um convidado super especial hoje, doutor Henrique. Nós estamos falando sobre o Novembro Azul, mas sobre a saúde do homem em geral, né? Não só do homem, também já falamos de doação de órgão. Mas, doutor, qual é a dica para o homem que quer cuidar da sua saúde? A gente sabe que a boa alimentação faz toda a diferença, o exercício físico faz toda a diferença, mas ir ao consultório, ir ao médico regularmente também é um ponto muito importante, né? É um ponto importante, né? Porque, na realidade, mesmo que a gente adote hábitos... Lógico, se você não tem hábitos saudáveis, vai encrencar, né? Se você costuma ser obeso, se alimenta mal, não dorme bem, bebidas alcoólicas, não né, pratica também. atividades físicas, consome qualquer tipo de droga, seja cigarro, bebida alcoólica ou drogas mesmo ilícitas, isso vai cobrar. Né? A conta vai vir. A conta vai chegar uma hora. Mas mesmo que você tenha hábitos saudáveis, não tenha nenhuma dessas situações, o ideal é você ter um médico da sua confiança, né, que você possa fazer exames preventivos. Né? Lógico, existem protocolos que devem ser seguidos, protocolos científicos. Você não vai dosar PSA em pacientes de 25 anos, aleatoriamente. Né? Você não vai começar a fazer colesterol cada 6 meses em pacientes com 14 ou 15 anos, né? Não vai fazer tomografias e você não vai exagerar. Mas os homens, no que diz respeito à próstata, com 40 ou 50 anos tem que ter um médico que vá fazer. Que não necessariamente precisa ser o urologista. Não pode necessariamente. Ser alguém da confiança dele. Sim, qualquer médico pode fazer esses exames. Certo. Né? Falando um pouquinho da nossa área, existe uma campanha muito legal da Sociedade Brasileira de Urologia, copiando lá dos ginecologistas, né? As meninas, elas costumam entrar na puberdade e já vão ao ginecologista. Né? Para que elas vão lá? Elas não vão lá para fazer mamografia, nem para fazer... Mas elas vão lá para ter orientações quanto a hormônio, vida sexual, né? Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, né? E copiando um pouquinho disso, a Sociedade Brasileira adotou, né? Para os meninos. Para os meninos, vá ao urologista para fazer a mesma doutor? coisa. Eles têm ido. Né? Eu tenho atendido no meu consultório alguns pacientes nessa faixa de idade aí, dos 14 aos 20, 25 anos, que estão indo simplesmente para, doutor, eu vim aqui para ter orientações, a parte sexual, a parte hormonal, a parte de prevenção de doenças, como é que eu faço, como é que eu não faço, o que eu devo fazer, existe algum exame que eu tenho que fazer, né? Exame físico tem que ser feito em todos os pacientes, né? Existem algumas doenças lá, por exemplo, fimose, né? Criptorquidia, é o testículo que não desceu, varicocele. Se você não examinar o teu paciente, não olhar, não botar a mão nele, você não vai ver. E essas doenças todas podem ser diagnosticadas através do exame físico na adolescência. Né? Na infância, geralmente os pediatras fazem esse papel muito bem, né? Com a puericultura. Mas chega uma certa idade ali que a criança fica meio, como é que é sem médico, fica perdida, né? O pediatra, ela se acha muito grande, Isso. né? E daí, então, é uma boa dica, né, Larissa? De começar cedo, com o seu médico de confiança, porque faz toda a diferença, doutor. Porque você acompanhando esse jovem por todos os anos da vida dele, você vai ver alguma coisa diferente se tiver. Né? Exatamente. Você vai, porque a gente deixa tanto por conta do médico que a gente nem vai atrás dos exames, porque o médico fala,
se você tem o costume de ir no médico Sim. regularmente, o médico fala, olha, está na hora de fazer tua mamo, olha, está na hora de fazer esses exames. E o médico acaba cuidando da tua saúde, né? Porque passa tão rápido o tempo, né, doutor? Eu fiz o ano passado, foi ver, faz 2 anos. Exatamente. Né? Então, de você ir regularmente, o médico está cuidando da tua saúde. Na realidade, isso é um resgate. O antigo médico de família, que Isso. cuidava da saúde da criança e do vovô, até o vovô. Lógico, né? Existe o médico da família, existe isso, nós estamos tentando resgatar. Mas, na realidade, a gente tem que cuidar da saúde do paciente. Porque hoje você vai no ginecologista, você vai no cardiologista, você vai no neurologista, você vai no urologista, porque tem pedra no rim, e você vai ainda no endócrino, e nenhum deles cuida da tua saúde. Cada um cuida de um pedaço teu. E ninguém gerencia a tua saúde. Aí o que acontece? Você vai no cardiologista, ele pede 22 exames. O endocrinologista pede 20. O urologista pede 30. E aí você faz 300 exames, fica repetindo. Quem é que está cuidando da tua saúde? Ninguém, está solto. Ninguém. Você não está sendo cuidado. Não está. Você acha que está indo em 6 médicos e ninguém está cuidando da tua saúde. Cada um está cuidando da tua doença. Tem que ter um médico que seja aquele seu de confiança que vai gerenciar a tua saúde. Que te conhece, tem o teu histórico. Nós temos aí tentando resgatar esse médico, tanto o sistema público de saúde, né? Como as operadoras, né? As operadoras estão montando serviços de atenção preferencial à saúde, né? Aqui temos a Unimed faz isso. Sim. Nós temos um centro aqui de atenção à saúde e que estamos tentando resgatar este médico, né? Por exemplo, eu estou com dor no pé. Aí eu vou no ortopedista. Não, você vai nesse médico. Se ele não resolver, ele te manda no ortopedista. Eu tenho diabetes. Esse médico é capacitado para tratar a tua diabetes. Óbvio, se for uma diabetes tranquila, fácil de tratar. Opa, complicou. Vai para o especialista. E nesse caso, o próprio médico vai e recomendar um especialista. volta para esse gerente da tua saúde. Que tem a tua ficha lá e tem tudo anotado, Exatamente, né, doutor? ele sabe o que está acontecendo com você, né? Por exemplo, uma senhora lá de 40 anos que está indo no pronto-socorro 3, 4 vezes por semana com cefaleia, enxaqueca, dor de cabeça. Aí toda vez que ela vai no pronto-socorro, ela faz uma tomografia de crânio, uma ressonância magnética, com dor de cabeça, pode ter um AVC. Sim. Ela interna, faz um exames de sangue. Aí, se tiver um médico que está gerenciando a saúde dela, bom, ela está fazendo mestrado, o filho dela está indo morar fora. Quer dizer, esse médico sabe essas coisas. Ele pode cuidar dessa paciente com aquilo que a gente sempre fala, né? O ser humano é uma pessoa completa, né? Você não está tratando dor de cabeça. Você não trata pedra no rim. Humano, né? Você tem que tratar o ser humano. E esse médico gerente da tua saúde é quem vai te tratar como pessoa. Vai cuidar de você. Esse é o importante. Cuidar das pessoas e não cuidar das doenças. Óbvio. Para cuidar das pessoas, você tem que saber cuidar da doença também. Claro. Mas não focar na doença, focar na pessoa. É isso que nós Muito temos que importante, resgatar doutor. e trazer para a medicina novamente. Acho que esse é o principal recado que fica aqui hoje, né? Tanto para os pacientes quanto para os médicos, né, doutor? Para os pacientes, eleja um médico da sua confiança para que você possa conversar com ele, para que ele possa ter o seu histórico, o histórico da sua família também. E para os médicos, né, essa humanização que é muito bacana de ver aqui no doutor. Porque a gente pensa, não, agora a tecnologia é tudo automático e está sendo resgatado aquele do antigamente dentro do médico. Isso é importante, né, doutor? É muito importante. Porque nós estamos vivendo uma época que é muito rápido e as coisas acontecem muito, que a gente quando vê já passou. É importante esse resgate da saúde, de cuidar, porque existia muito antigamente, né, doutor? E parece que meio foi se perdendo. E eu acho que essa situação que nós vivemos agora de pandemia, de tudo, para nós centralizar e repensar, né, doutor, o que nós estamos fazendo, né? Exatamente. E esse bichinho aí, a chinesinha, né, que nos visitou, doutor, também
Também ele veio para nos trazer um recado também, né? Exatamente, ele veio nos alertar Alertar. que talvez o meu carro 2014 não é tão ruim assim. 8 horas de sono é excelente. Dar um abraço no seu filho ou no seu pai é muito importante, né? As reflexões que essa situação nos trouxe, né? Principalmente quem passou por isso, né? Eu fiquei 8 dias internado. Eu tive acometimento pulmonar e como eu era imunossuprimido, ainda sou, né? Um transplantado, a mortalidade do Covid é muito alta. E me fez refletir sobre muitas coisas e a gente deveria aproveitar essas experiências. Exato, tirar um bom, né? Para tirar algo bom. E o ideal era que a gente aproveitasse as experiências dos outros para tirar coisas boas para nós, que a gente não precisasse passar pelo fogo, né? Para a gente sair imune ao fogo, né? Normalmente a gente precisa tomar esse empurrão. O importante é sair fortalecido, né, Exatamente. doutor? O ideal é que a gente fortaleça a nossa sociedade, que a gente cultive os valores, né? Que a gente resgate os valores que estão sendo perdidos de honestidade, de cuidado, né? De ética, de moral, né? Sem querer parecer aqui antigo, né? Mas que a honestidade, a moral, a ética, o cuidado, a bondade possa voltar a ser a tônica, né? E não essa sociedade aí fria, imediatista, indiferente, egoísta. Eu quero tudo para mim, os outros que se lasquem, né? A gente vê isso em todos, até no trânsito, né? Abre o sinal, o sujeito fica esperando, daí ele passa devagarzinho, quem vem atrás que se lasque. Eu paro meu carro no meio da rua aqui e fico olhando para a vitrine ali, quem está atrás. Quer dizer, pensa no próximo. Cara, transforme o mundo num mundo melhor. Deixe um mundo melhor para os seus filhos, para os seus netos. E não pense só em você. Vamos pensar no mundo como um todo e trazer valores de honestidade, de ética, de correção, para que a gente possa viver um mundo melhor. Beleza, e essa gratidão é muito importante, né, doutor? A gratidão nosso meio fica melhor, né? É verdade. Com certeza. Transforma, né? Doutor, muito obrigada por participar com a gente aqui. Trazer informação e trazer também esse bate-papo que foi uma delícia, né? Muito eu que bom. agradeço, eu sempre gosto muito de vir aqui, estou sempre à disposição. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigada, doutor. Bom, nós vamos deixar os contatos do doutor aqui também, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar um pouquinho também, vai poder entrar em contato. Né? Ok. Obrigada, Roberta. Obrigada, Larissa. O Nossa Casa fica por aqui. Até o próximo programa. Because the teenage wedded any old was wasting well. You could see that the end, the true love of the man was there.